Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre métodos biofísicos de análise. De forma mais específica, hoje nós vamos abordar um método denominado eletroforese. Mas afinal, o que é isso? Hoje nós vamos começar entendendo um pouco da sua história. Quando essa técnica foi inventada? O termo eletroforese foi criado por Michaelis no ano de 1909 e foi utilizado para descrever as migrações de colóides que acontecia sob a influência de um campo elétrico. Já no ano de 1937, um outro pesquisador, o Arne Tiselius, realizou então eletroforese em meio líquido e, posteriormente, em meio suporte. Foi então que, pela primeira vez, foi realizada a eletroforese de proteínas. Já na década de 1950, a técnica recebeu impulso e também aperfeiçoamento. Através do trabalho de muitos pesquisadores, essa técnica foi sendo melhorada cada vez mais. E o que nós temos hoje? Hoje, a eletroforese é uma técnica considerada indispensável para várias áreas. Ela é fundamental, por exemplo, para a bioquímica, para a biofísica, para a genética, para os estudos de fisiologia, de taxonomia e também de biologia molecular. Ok, mas afinal, o que é a eletroforese? A eletroforese é uma técnica laboratorial bastante utilizada para a separação e identificação de moléculas. E essa separação é baseada na migração de partículas carregadas em um campo elétrico. Na imagem, nós podemos observar, por exemplo, uma amostra aplicada em um gel. E após o estabelecimento de um campo elétrico, vai haver a migração dessas moléculas com base em suas cargas. Quais são as vantagens dessa técnica? A eletroforese é uma técnica biofísica bastante versátil e que, além disso, é relativamente simples, rápida e de grande poder informativo. Entre os usos mais comuns desta técnica estão o estudo clínico do plasma, e também de líquidos de mamíferos. Além disso, ela é muito utilizada na resolução de misturas complexas. A eletroforese pode ser utilizada também na identificação de componentes e na determinação de diversos parâmetros, como a pureza e a homogeneidade molecular,
a genética molecular, a massa molecular de macromoléculas, entre outros. Quais são as aplicações dessa técnica? A eletroforese é bastante utilizada na área da ciência forense. Ela pode ser utilizada, por exemplo, para comparar o DNA encontrado no local do crime com os de possíveis suspeitos. Ela pode ser utilizada também na área da genética, na realização, por exemplo, de testes de paternidade, e também na diferenciação de espécies ou linhagens, ou mesmo na área da engenharia genética. Ela pode ainda ser utilizada na área da microbiologia, ajudando, por exemplo, na detecção de diferentes patógenos, como, por exemplo, vírus, fungos e bactérias. E também na bioquímica, onde é fundamental para os estudos de detecção e expressão de proteínas. Mas qual é o princípio da eletroforese? Moléculas negativas migram para o polo positivo, e moléculas positivas migram para o polo negativo. Bem, tudo isso fica fácil de entender quando estudamos, por exemplo, os aminoácidos e também as proteínas. No caso das proteínas, a sua carga líquida ela é determinada pela carga líquida dos aminoácidos que a constituem. Quando um campo elétrico é aplicado a uma solução contendo moléculas de proteínas, como é mostrado na imagem, as moléculas elas vão migrar em uma direção e também com velocidade. Esse movimento reflete a sua carga líquida e também o seu tamanho. Após serem separadas, as proteínas elas podem então ser visualizadas no gel, onde aparecem na forma de bandas. Essa visualização permite que se estime o número de proteínas na mistura ou até mesmo o grau de purificação de uma preparação. Além disso, propriedades importantes das proteínas também podem ser determinadas. Por exemplo, o ponto isoelétrico, a massa molecular, o número de subunidades, e até mesmo a presença de pontes de sulfeto intercadeias. Mas o que se usa na realização da eletroforese? Para a realização da eletroforese, é necessário primeiramente uma fonte de energia. Essa fonte é responsável por converter a corrente alternada em corrente contínua. Alguns parâmetros podem ser ajustados na fonte, como por exemplo, a voltagem, a corrente e também a potência. Tudo isso baseado na lei de Ohm.
que diz que a voltagem é diretamente proporcional à intensidade da corrente. Os sistemas de eletroforese podem ser tanto verticais quanto horizontais. E o suporte ele vai ser um meio inerte, como por exemplo papel de filtro, sílica gel, membranas de acetato de celulose, gel de agarose, muito utilizado para a separação de ácidos nucleicos, amido e gel de poliacrilamida, muito empregado na separação de proteínas. A porosidade desse meio suporte determina o poder de separação das substâncias. Além disso, todo esse sistema ele vai ser tamponado, onde vão ter tampão de corrida, tampão de amostra e também o tampão do gel. Nesse sistema de eletroforese vai ocorrer a hidrólise da água na superfície dos eletrodos, o que, por sua vez, acaba permitindo a troca entre elétrons e íons. Bom, para a eletroforese também não pode faltar um marcador molecular e, claro, as amostras. Para que ocorra a separação das moléculas, é necessário aplicar uma quantidade mínima de amostra no gel. Os marcadores de massa molecular, por sua vez, permitem calcular a massa molecular de moléculas desconhecidas. Como isso acontece? Aqui nós temos o marcador molecular, que é um pool de proteínas cuja massa é conhecida. E aqui nós temos a banda de uma proteína desconhecida. A distância percorrida no gel pela proteína desconhecida é então comparada com a distância percorrida pelo marcador molecular. É importante ainda saber que o logaritmo da massa molecular da proteína é inversamente proporcional à sua mobilidade eletroforética. Mas espera um pouco. Como conseguimos ver essas moléculas no gel? Após a eletroforese, é necessário, no caso das proteínas, imergir o gel num corante. Esse corante pode ser, por exemplo, o Cumaci Brilhante Blue. Esse gel pode ainda ser revelado com nitrato de prata. Já para as enzimas, o processo é um pouco diferente. O gel, nesse caso, é imerso em uma solução específica. E temos como resultado o zimograma. Nesse caso, a revelação das bandas ocorre por atividade enzimática. Já para DNA ou RNA, existem vários sistemas de revelação das bandas. Como, por exemplo, brometo de etídio, a radioatividade, o nitrato de prata,
a quimioluminescência, entre outros. Para finalizar, quais são os tipos de eletroforese existentes? Nós temos a eletroforese nativa, a eletroforese capilar, a eletroforese com focalização isoelétrica e a isotacoforese capilar. E não podemos esquecer quanto à direção da corrida eletroforética. Quando a corrida tem uma única direção, a eletroforese é denominada de unidimensional. Com duas direções, ela é denominada bidirecional. E como isso é feito? Primeiramente, é feita uma focalização, onde a separação vai ser com base no ponto isoelétrico. E a segunda dimensão, a separação é feita com base na diferença de massa molecular. Então é isso. Espero que tenha gostado da aula.